Meu amigo e minha amiga, meu companheiro e minha companheira de arquibancada, boa noite para você que está chegando. Fim de jogo, 2 para o São Paulo, 2 para o tricolor baiano. Ninguém venceu o jogo. Ninguém conseguiu vencer o jogo. Uma atuação do Bahia que teve muitas oscilações. Em alguns momentos jogou bem, em alguns momentos jogou mal, mas eu acho que dentre os resultados, né, não foi ruim. Perante a atuação, perante o que demonstrou em campo, eu acho que não foi ruim. Agora, não pode você tomar gol da forma que tomou. Não pode o Ferreirinha com 1,5 m cabecear. Uma desatenção ali do Nicolás Azevedo, né? Mas foi um jogo jogado. Eu vi um Bahia com atitude em alguns momentos do jogo e competiu. E competiu. Né? Conseguiu aí o empate, 2 belíssimos gols, por sinal. O gol do Juba foi um golaço. O gol do Eric, outro golaço também. Enfim, mas tem certas coisas que eu não consigo entender, tipo o Eric. O que o Eric precisa fazer para jogar mais aí nesse Bahia? O Eric já jogou de lateral direito, de primeiro volante, de camisa 10, de falso 9, mas ele não consegue jogar. Né? O Everton Ribeiro, nitidamente, na minha concepção, tá cansado. Por quê? Porque não tem um substituto eventual para o Everton Ribeiro. Sabe? Mais uma vez, o banco de reservas. Você não pode, mais uma vez, você não pode colocar o Michel Araújo. O que o Michel Araújo fez nesse jogo? O que o Rodrigo Nestor fez nessa partida? Nada. Nada. Tá? E aí você tira o Jean Lucas, que está muito mal, bota o Michel Araújo, que não fez nada, aí você tira o Everton Ribeiro, que está sobrecarregado, aí você bota o Rodrigo Nestor, que não fez nada, Kiko Oliveira mal no jogo, o Eric Pulga mal no jogo, e o Bahia ele consegue um empate que pelo menos mantém o Bahia ali na 6ª colocação. E era um jogo de 6 pontos, né? Caso o São Paulo ele vencesse, o São Paulo iria chegar a 26 pontos e o Bahia iria ficar com 21 pontos. O Bahia chega a 22 pontos, o São Paulo chega a 24 pontos e o Bahia se mantém ali entre os 6 clubes do Campeonato Brasileiro, no G6, que não é mais G6, né? Agora é G5, né? Porque 4 vão para a Libertadores, o 5º vai para a pré-Libertadores e parece que do 6º em diante vai para a Sul-Americana. Rodrigo Ramos, o que você achou do jogo? Um empate, vamos dizer assim, pela atuação, pelo que foi o jogo, um empate que eu considero que ficou de bom tamanho, apesar que no final o São Paulo ficou com 2 jogadores a menos, e aí o Bahia era para ir para o abafo. Mas me pareceu que o Bahia estava sem perna, sem fôlego, porque não tem banco, o Bahia não tem banco. Pô. Quando você vê que está 2-0, aliás, quando você está com jogadores a mais, o treinador ele olha para o banco e não tem ninguém para colocar. Cadê o Cauê Furquim? Cadê o Del? Por que não bota os garotos da base para poder jogar, para performar, para poder ajudar? Cara, o Rogério Ceni odeia a base. Ele odeia a base. E aí ele fica colocando Michel Araújo e Rodrigo Nestor para justificar a porcaria do pedido dele. É isso, cara. Porque Rodrigo Nestor não foi um pedido dele, mas foi um ok dele, e Michel Araújo foi um pedido dele, cara. E aí ele deixa os garotos como o Cauê Furquim, como o Del, sem jogar. E fica colocando esses caras que não agregam em nada. O Michel Araújo e também o Rodrigo Nestor não agregam em nada. Não agregam em nada. O ML, o computador, ele está botando aqui que teve um canal que teve coragem de dizer que esse empate teve sabor de vitória. Porque esses caras falam o que a assessoria quer que eles falam, porra. Esses caras falam aquilo, eles vão levar para você aquilo que a assessoria quer que eles falem. Eles são baba-ovo da assessoria de imprensa, ML. Você não entendeu isso, não? Pode estar uma merda, que eles vão tentar achar algo bom, porque para eles é interessante que a assessoria abrace, dê beijinho na bochecha, como dá inúmeras vezes quando eu vejo aqui. Empate com sabor de vitória é uma ova. O Bahia precisa entrar em campo querendo vencer, querendo triunfar, e não foi o que aconteceu hoje. Por quê? Porque foi um time incompetente, foi um time que desatento. O Roger Gabriel também, Edilson, perfeito. Cadê o Roger Gabriel? Foi desatento e, consequentemente, acabou levando o segundo gol, conseguiu o empate, mas se tivesse um banco relativamente um pouco melhor, eu tenho certeza absoluta que o Bahia poderia sair com um resultado ainda melhor hoje lá de São Paulo, Rodrigo Ramos. Boa noite, Jona. Boa noite, galera aí. Pô, cara, é surreal como o Bahia perde jogos, toma gols em moles individuais, cara. O primeira jogada ali do gol, o primeiro gol do São Paulo,
Pô, um zagueiro daquele tamanho, cara, e com pé. Tem que ir com o pé firme, meu irmão. Pé firme. Se não é para dividir, é chute na bola, é bico na bola. E não fez isso, que aconteceu, a jogada desenrolou 1-0. No segundo gol, se eu não me engano, camisa 8 ali, o Jean Lucas, ele erra o bote da bola, a bola vai para a lateral, o cara cruza na cabeça do Ferreirinha, e o Acevedo, pô, já bem cansado, não conseguiu ver que o Ferreirinha veio de trás. Então ele vem com um poder de precisão muito maior do que a percepção do Azevedo. Cara, absurdo. O Bahia perdeu o jogo em 2 moles individuais. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Ao final do jogo, o Lucas se machuca, sai, daqui a pouco o outro sai também. O Bahia jogando com mais jogadores, acabou trazendo ali um empate no último lance. Mas não pode. Não pode. O futebol que o Bahia jogou no começo do primeiro tempo e depois ali no finalzinho do primeiro tempo também. Começo, meado ali, deu mais São Paulo. No finalzinho o Bahia igualou e no segundo tempo o Bahia jogou. E não tem como fazer isso. Não tem. Para um time que quer ficar entre os 4, não tem. Aí depois, Jonas, é como a gente sempre comenta. A gente sempre fala aqui, a gente sempre traz aqui. Depois, meu irmão, é complicado, porque o Everton Ribeiro cansa, os principais jogadores do Bahia cansa e os reservas que entram muito abaixo do esperado. E o Bahia cai, freia a reação do Bahia. Então, o Bahia tem que entender. A gente comenta aqui que, para mim, não dá mais para o Rogério Ceni, na minha opinião, mas também não adianta trazer outro técnico e a SAF do Bahia não entender que quem ganha campeonato é elenco. Além da força de vontade. Hoje tivemos aqui o jogo no mesmo horário, Flamengo e Vasco. A força de vontade do segundo tempo do Vasco fez com que o Vasco empatasse com o Flamengo no Maracanã. Então, todos os resultados ali, naquele momento, tava dando para o Bahia. Flamengo empatando, não disparando. Se o Bahia ganha, ultrapassa o São Paulo. E o Bahia, cara, vai pro jogo mesmo. Parece que, meu irmão, a gente tá fora de casa. Fora de casa não é obrigação vencer. Parece que é esse o recado que o Bahia mostra para os torcedores, mas não tem que ser. O Bahia é muito maior que isso. O Everton Ribeiro ali também, quando estava ali o jogo pronto, né, para o Bahia ganhar o jogo, o Everton Ribeiro sai no contra-ataque e erra o passe, meu irmão. Para você ver que o cara tá morto já. É um cara que já tem uma idade. Não tem ninguém para substituir e acaba que ele erra o passe ali, poderia ser o contra-ataque do Bahia e a virada aí, o São Paulo já estava cansado, não ia conseguir fazer nada, mas valeu a força de vontade no final, acabou fazendo o gol e 1 ponto fora de casa contra o São Paulo não é de todo ruim, mas se alguém tá falando para você que o resultado é muito bom, cara, esse cara não viu o jogo. Se ele viu o jogo, ele tá falando em nome de alguém.